Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen, acepta y obedece los mandamientos de Dios? Nadie. Todos no. ¿Es lindo o no es los mandamientos de Dios? ¿Es bueno o no es los mandamientos de Dios? Entonces mi hermana Irma me saludó y dijo: ¿cómo le va? ¿Usted sabe o que foi que eu contestei a ella? Eu disse: minha irmã, estou com iras. E ela disse: por quê? Aí começou o culto e ela entrou e não disse nada. Estava aí agora e entra meu querido irmão Carlos, está aí sentado. Como le va, pastor? Digo: com iras. E ele disse: como assim, pastor? Que eu lhe veio alegre, feliz sempre. Eres tão bueno. E digo: pero cheio de iras. E disse: diga-me, posso ajudar em algo? Eu digo: não, deixa-me com mis iras. E quizás você está mirando para mim dizendo: e como assim se atreve a parar no púlpito santo, sagrado, com a palavra de Deus nas manos, para falar para mim com iras? Eu digo: sim. ¿Sabe por quê? Porque a ira é um mandamento. Pablo dijo em Efésios 5, 26: airaos. Não espere. Então, eu sou um cristiano, um pastor airado. Sabe por quê? Porque esse versículo não é o versículo que eu vou falar. Eu vou somente contestar a vocês. É um mandamento de Deus. Agora, eu tenho que entender que existe a ira negativa, que é do diabo, mas também existe a ira positiva, que é de Deus. Você diz: não, pastor, e agora? Quando a Bíblia diz o mandamento, porque se não for assim, o Senhor não havia dito airaos. Ele havia dito: cuidado com a ira. Se me explicou? Ele havia dito: cuidado com a ira. Então, quando ele dijo airaos, é porque da forma dele falar e dizer airaos, é porque há a ira positiva. Essa é a minha. Vou explicar. Querem ou não explicar? Ou não digo nada? Ou invito a outro que predique? Então, quando ele disse airaos, agora cuidado. Cuidado com a ira negativa, que é pecar.
Você tem direito de irar, pero não negativas, não positivas. Aí eu dizia aqui a Maico, quando nós outros queremos ter êxito na vida, oiga bem, temos que ter ira contra o fracasso. Alô? Quando não queremos pecar mais contra Deus, temos que ter ira contra o pecado. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então sabe por que temos que ter ira positiva? Para ter uma vida de vitória. Jesus teve vitória sobre o pecado porque ele teve ira contra o pecado. Oiga isto. Ele se enojou, teve ira contra o pecado. Por isso foi na cruz conquistar a vitória. Agora sim, não é aquela ira que prejudica, que faz você pecar. É aquela ira que faz você vencer ao pecado. Então, se você quer ter êxito na vida, tenha iras contra o fracasso. E diga, não nasci para a derrota. Amém. Eu nasci para vencer. Eu não nasci para o fracasso. Eu nasci para a vitória. Essa é uma ira que vai levar você ao êxito. Porque se você tem essa ira negativa, você vai ser escravo desta ira negativa e nunca vai lograr o êxito de tua vida. Alô, vocês me entendem? Então, que por favor seja como eu. Alô? Por favor, seja como... Jesus tinha iras contra o pecado. E na história de hoje, vemos um homem, el centurião, que de cristiano não tinha nada. El centurião de cristiano não tinha nada. De cristiano. Mas bem, esse centurião sentia um vazio espiritual na vida dele. E tinha um enojo tremendo, tinha umas iras tremendas contra as religiões paganas. Oiga isto. Ele tinha iras em contra das religiões paganas. Por isso que ele não queria saber de nenhuma religião pagana. Mas ele tinha algo dentro dele que agradava a Deus, que era o amor ao prójimo. Agora eu vou abrir com o pastor Júnior, você me explicou. Deu para entender agora por que é bueno ter iras? Alô? Não é aquela ira que você vai ofender a alguém. Não é aquela ira que você vai herir a alguém ou desquitar-se de alguém. Senão aquela ira que você vai vencer o fracasso e vai bendizer a seu irmão. A ira do centurião levou ao centurião. Sabe por quê ele tinha ira? Não somente da religião pagana. Ele tinha iras de ver a opressão maligna que estava vivendo seu criado. Alô? Ela era ira de sentimento de amor por el criado. Ou não lhe dói a você, ou você não tem ira quando vê alguém, um parente suyo, um amigo suyo passando um problema, uma dificuldade. Alô? Ou você diz que maravilha? Você me está entendendo? Então ele tinha iras. Ele amava seu criado. E tinha iras de ver, não somente aquele corpo daquele criado, porque mira que eu vou dizer algo. O nível social do centurião e do criado era totalmente diferente. O centurião tinha um nível alto e o criado tinha um nível baixo.
Porque vivimos na sociedade hoje que muita gente tem dó e piedade do outro quando está no mesmo nível. Alô? Ou não é difícil para muitos que não conhecem a verdade ter compaixão daqueles que estão em um nível mais baixo? Eu creio que estou complicando a vida de vocês. Ou aquele que tem um nível mais baixo do que vocês, do que eu, não tem o mesmo valor para Deus em sua alma? Sim ou não? Aquele mendigo, aquela prostituta, aquele homem pobre, miserável, está em um nível mais baixo. E esse criado de centurião vivia em um nível muito mais baixo do que ele, porque a Bíblia diz que ele era um homem importante e ademais era militar. E aqui eu tenho o irmão Henrique, que trabalhou muitos anos com militares e sabe como são os militares, sim ou não? Sim. E se está com o uniforme, pior, sim ou não? Mas como ocorre isso, que um homem em esse nível de dar ordem, como está escrito aqui, vete, ele vai, vem, ele vem, tenha tantas iras com o que estava passando com seu criado? Vou repetir, eu sei por que estou dizendo isso. Quer saber por quê? É porque você hoje vai sair daqui com uma tremenda bendição de Deus. Hoje você vai sair daqui hoje com um tremendo milagre de Deus. Quantos podem alabar a Deus nesta manhã? Sabe por quê? Porque quem está predicando aqui hoje, nesta manhã, está predicando com iras. Eu tenho iras com o que está passando com você. Eu tenho iras porque você está sem trabalho. Eu tenho iras porque você está enfermo. Eu tenho iras porque a porta está cerrada, mas se vai abrir. Eu tenho iras porque está enfermo e Deus lhe vai sanar. Eu tenho iras porque você está com problema econômico, mas Deus vai solucionar. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Hoje a vitória é por causa de iras. Hoje a vitória é por causa de iras. Assim que mire que está ao seu lado e diz: eu estou irado. Mas eu creio. Porque se esse centurião incrédulo, airado que ele estava passando, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse: e eu vou à sua casa, ele disse: não sou digno. E eu creio em o poder de tua palavra. Amém. E o poder de tua palavra é tão grande que tu podes curar, sanar a lá distância. Amém. Eu não sei se alguém tem aqui um parente distante que está passando uma necessidade. Pero não te preocupe, queridos, queridas. É Deus que eu estou predicando hoje nesta manhã. Ele vai ser aqui e vai ser na distância. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. É solamente crer em o poder de la palavra. Então, o culto de hoje é o culto de los irados. Amém. Alô? Se você não tem ira na manhã, você não vai vencer o pecado. Se você não tem iras contra o fracasso, você não vai ter vitória. Se você não tem na ira por la pérdida, você não vai ter ganância. Vocês me estão entendendo, sim ou não? Agora, cuidado para não chegar em casa airado de forma negativa e pelear com a esposa. Eu, quando chegar em casa hoje e minha esposa perguntar como está, eu digo: estou airado.
Ele diz por quê? Porque Deus trajo muitas vitórias para a igreja. Muitas bendições para seu povo. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Jesus sanou ao criado. Como chama-se? Centurião. Porque viu que o centurião, por el amor que ele tinha ao criado, ele estava irado com a religiosidade. Ele estava irado com o que o diabo estava fazendo. Ele estava irado com a enfermidade no corpo do centurião e a opressão maligna em la mente do criado. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos airados estão aqui? Amém. Que iras tenho, irmão. Carlitos, perdone. Perdona, minha irmã Irma, que o pastor airado está predicando nesta manhã. Pero é para tu bem. Amém. Aleluia. Pastor Cristo, me iras para tu bem. Aleluia. Anita, me iras é para tu bem, minha. Henrique, me iras é para tu bem. Aleluia. Porque hoje, o Deus que eu sirvo, te vai dar vitória. Vai abrir a porta. Vai te dar saúde. Vai dar saúde a mim, à distância. A tu parente vai abrir a porta, vai solucionar o problema. O nome dele vai ser glorificado. Alabado seja aquele que vive e reina para sempre. Eu, se for você, estava dando glória a Deus, aleluia, amém. Estava assim, acendo assim na cara do diabo, velho. Se existe um mandamento na Bíblia que me encanta, existe. É me Deus dizendo: airaos, Moreira, eu te chamei para que predique minha palavra, pero com iras. E cada vez que você predique minha palavra com iras, você vai ver que eu vou operar prodígio, milagros e maravilhas. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Assim que o culto de hoje é um culto de iras, e o culto de iras é um culto de vitória. Se me entendem ou não? Sim. Assim que, Carlos, desculpa, minha irmã, eu quero que você seja minha irmã no pero airado. Eu quero que você seja minha irmã airada. Pero não na ira negativa. Repito, que você quer ter vitória, tenha iras com o fracasso. E diga: não nasci para fracassar. Amém. Não nasci para a derrota. Amém. Eu nasci para a vitória. Amém. Eu nasci para o êxito. Eu não nasci para a enfermidade. Eu nasci para a sanidade. Eu não nasci para medicar. Eu nasci para ser bendecido. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Aí você vai ver que tua vida será uma vida de vitória. Ai, Jesus. Eu tenho tanto que dizer que não sei se vai dar tempo. Eu vou regalar um segredo a vocês, querem ou não? Mira, no capítulo 6 do profeta Isaías, profeta Isaías, ouirás isto. E o profeta Isaías tinha um primo que era o rei Uzias. Era um primo irmão. Era um primo irmão. Isso. Já temos 2 mensagens, não? Tranquilo, irmão. Não diga amém. Não diga amém. Pero o profeta Isaías tinha um problema. Oiga isso, o profeta Isaías tinha um problema. E sabe qual era o problema que o profeta Isaías tinha?
era o ambiente que ele estava vivendo. Não sei como falava este rei. Não sei se esse rei era desses loucos que falava de tudo, que ofendia tudo, eu não sei. Até sou tentado pensar que sim. Não sei se esse rei, primo irmão dele, era bocão, como dizemos aqui, não. Porque há muitas pessoas que são bocões, não. Língua solta, habla de tudo. Mas por que está dizendo isso, pastor? Eu digo, porque a Bíblia diz assim, quando morreu o rei, a vida de Isaías cambiou. Alô? Mientras o rei vivia, não havia câmbio na vida de Isaías. Mas quando morreu, houve câmbio. Mira o que diz aí. E o ano da morte do rei Uzias, minha vida cambiou. E qual foi o câmbio? Ele disse, tive uma tremenda visão. E qual foi a visão dele? Uma visão que ele nunca havia tenido. Ele disse, eu vi ao Senhor sentado em um trono alto e excelso, e as olas de seu manto llenavam o templo. Visão que Isaías teve depois da morte do rei Uzias. E se você ler o versículo seguinte, que diz aí, e por cima dele havia serafins, aquele que purifica com fogo, e cada um de eles, e cada um de los quais tinha 6 alas. Há um segredo aí nessas 6 alas. Outro dia você me invita a predicar e eu hablo sobre as 6 alas. E cobria o rosto, e com 2 cobria lá os pés, e com 2 volavam. Siga. Aí tem um secreto, velho. Aí tem um secreto que você nem sabe qual é o secreto que tem aí. Você viu o secreto aí ou não? Qual é esse? Pero antes disso, aí um secreto aí. Aí um secreto. É o secreto do amor, do respeito e da consideração de mirar um ao outro. Não adianta dizer que ele é santo se você não tem condição de mirar seu irmão. Não entenderam? Não adianta você dizer que predica, que é pastor, que é isso, aquilo, outro, se você não tem condição de mirar seu irmão. Não adianta você dizer que vai orar e que ama aquele que está no nível mais baixo do que você, se você não ama seu irmão. Não pode orar seu irmão. Estão calhados, não? E mirava um ao outro. Não adianta, queridas e queridos, solamente dizer. A Bíblia diz que por vossos frutos os conhecereis. E Deus conhece o fruto de nossas miradas também. E mirava um ao outro. E diziam. Santo, santo. Não era assim como muitos dizem, santo, santo, santo. Não. Era com ímpeto. Santo, santo, santo. Vou repetir, santo, santo, santo. Vou repetir, santo, santo, santo. Agora sabe por quê? 3 vezes.
Tudo na Bíblia tem um segredo, meus irmãos. Sabe por que 3 vezes? Primeira vez, porque Deus Padre é santo. Segunda vez, porque Deus, o Espírito Santo, é santo. Terceira vez, porque Deus Hijo é Espírito Santo. Primeira vez, é santo. E ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Segunda vez, Deus Espírito Santo é santo, porque Ele é o Consolador. Terceira vez, e Deus Hijo é Espírito, Deus Hijo é santo. Aí você está mirando para mim e diz: pastor, você está caminhando em ordem. Em ordem é Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Se eu estou caminhando em ordem, estou caminhando em ordem. Não se preocupe. Porque eu lembro assim, eu estava com gana, dizia: pastor, não é assim, é Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Sim, esses são os que estão na Bíblia. Pero em minha mente também está em ordem do Espírito Santo, Deus Hijo, Deus Padre, porque os 3 são um. Agora, sabe por quê? Pergunta-me: por que cambiaste a ordem, pastor? Então você vem que eu vou dizer a ti, não é demais não. Senhor, você já sabe o que eu te disse. Santo, porque Deus Padre é santo. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Santo, Deus Espírito Santo é santo porque é o Consolador. Agora, sabe por quê? Santo Deus Hijo. Se surpreenda com o que eu vou dizer agora. É porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia aqui. Há uma igreja, allá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Há uma igreja tíbia. Tíbia. Ele disse: eu sou el Amém. Assim que o nome de Jesus é Amém. Mira que você se surpreendeu. 3,14. E eu sou el Amém. Escriba aos da igreja de Laodiceia: isto disse el Amém. Como se chama tu Jesus? Amém. Como se chama nosso Jesus? Amém. Assim que não diga amém por qualquer tonteria que você ouve por aí. Eu vi na televisão um culto onde uma predicadora estava aí com uma roupa aí pegada ao corpo, mostrando as pernas e mostrando também lá os implantes, não dentais, e predicando, e toda a igreja: amém, amém, amém. Não, não. Não estou exortando a nadie aqui, por favor, não me malinterprete. Não diga amém por qualquer coisa, porque o nome amém aí é sagrado. Porque o nome amém aí é o nome de tu Salvador, de mi Salvador, de tu Cristo, de mi Cristo, de tu Senhor, de mi Senhor. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Ele disse: ele amém, ele fiel e verdadeiro, ele alfa e ômega, sou eu sou ele amém. Alabado seja ao Cordeiro de Deus. E a palavra amém significa verdade és. E ele é a verdade que liberta, e ele é a verdade que redime, ele é a verdade que nos hace feliz, ele é a verdade que abre a porta, ele é a
a verdade que sana, Ele é a verdade que purifica, Ele é a verdade que transforma, Ele é a verdade que traz alegria para você. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quantos podem alabar a Deus e esta manhã? Diga amém, porque Ele amém é o nome de meu Senhor, amém é o nome de meu Salvador, Ele amém é o nome daquele que está comigo, Ele amém é aquele que prometeu que sem Ele nada eu poderia ser. Como te chama tu Cristo? De 3 pessoas nomás. Como chama tu Cristo? Apocalipse capítulo 3:14. A la igreja tibia. A la igreja tibia. Laodiceia. Ele não disse isso à igreja mudana de Pérgamo. É mudana. Ele disse à igreja tibia. Ele não disse isso à igreja de Filadélfia, fiel e missioneira, porque a igreja fiel e missioneira já sabia que ele era ele amém. Ele não disse isso à igreja de Éfeso, à igreja autêntica. Ele disse à igreja tíbia: eu sou ele amém. Eu sou a única verdade que pode libertar e quitar a friedade de vocês. Alô? Eu sou el amém, a verdade, que se veio o amor em tu vida, aquele que está em um nível mais baixo, eu posso fazer um milagre à distância. Amém. Alô? Entenda o que Deus está dizendo para você nesta manhã. Aleluia. Tenho iras com o fracasso. E é por isso que Deus vai dar vitória. Eu vou dizer algo a você nessa manhã. Meu junto está um pouco delicado. Pero creio que não estou... Claro que eu sinto que ele está um pouco delicado. Pero sabes que? Eu sei o plano e o propósito que Deus tem para a vida dele. Amém, amém. Aleluia. Quando eu tive um derrame pulmonar, sacaram de meu pulmão aqui, ó, desse pulmãozito aqui, 1 litro e 800 gramas de sangue. E o médico queria abrir. Meu papai disse: estás louco? A mim nada lo abre. O médico disse: Senhor Moreira, há uma artéria aí que está rota e tem que abrir para... Senão você vai chegar outra vez. Ele disse: problema é meu com Deus. E depois minha mamãe me confessou, dizia: oiga, teu papai era tremendo, viu? Eu digo: porque ele me despertava e dizia: Verrita, senta aqui comigo aqui, porque temos uma visita aqui na casa e vamos conversar com essa visita. Minha mamãe disse: e que visita é esta que eu não estou vendo? Ele disse: não estou brincando, senta-te aí que vamos conversar com ele. É um médico. E onde está o médico? Aqui está, chama-se Dr. Emanuel. Aleluia. Vamos conversar com o Dr. Emanuel, os dois aqui. Ele corria lá, mamãe e minha mamãe, e conversava com o Dr. Emanuel que estava aí. Deus com vós outros. Há alguém necessitado nessa manhã aqui? Dr. Emanuel estar aqui. Dr. Emanuel estar aqui. Você vai sair livre. Você vai sair sanado.
a sanidade vai à distância. O centurião de Jesus disse: eu vou. Ele disse: não hace falta que vaya. Assim mesmo. Não hace falta que vaya. Não só digo que entre bajo mi techo. Basta que tu entres em mi coração. Aleluia. Não necessita que Deus entre em tua casa. Se Ele entra em seu coração, Ele está entrando em sua casa, em tus projetos, em tua vida, em tua saúde. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Porque quando Ele entra em el coração, Ele entra na família, Ele entra no trabalho, Ele entra nas finanças. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Tristes? Pastor, o problema é que isso grita muito, é me iras. Eu queria predicar como muitos dos predicadores predicam. Saludos, hermanos, com a paz do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu fiz um curso de teologia. Sou isso, sou aquilo outro. E há palavras difíceis que nem ele mesmo entende, para surpreender a gente. Mas eu aprendi com ele, amém. Não entenderam? Eu aprendi com ele, amém. Aquele amém que uma vez disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele que a mim viene, não andará em tenebras. Assim que você vai sair daqui hoje dizendo amém. Aí ele amém que está sentado à destra do Padre. Não entenderam? Ele amém que está sentado à destra do Padre. E ele amém que está sentado à destra do Padre. Aleluia. Vai mirar para o Padre e vai dizer: Padre, eu quero fazer uma intercessão. Aí o Padre mira para ele e diz: qual é? Ele diz: por que meu povo está reunido allá, ela Francisco Andrade Maria Antônio Navarro, e meu servo está predicando, e eles entenderam e disseram uma e outra vez: amém, 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 aceitando que eu sou na verdade, aceitando que eu sou na verdade. Papá, bendiz a Elia, dá a visão a Elia, sana os olhos dele, sana na distância, a mente, a cabeça do filho do pastor. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. A Laíra que está distante, pastor, a hijo que está distante, sana, alabado seja aquele que vive e reina para sempre. Que iras tenho? Assim que não se escandalize com meus gritos. É porque viu airado. Essa semana, uma irmã se sentou aí comigo. Falou 1 hora. Está passando uma prova tremenda, injusta. Eu me quedei ouvindo. E errava e chorava, e golpeava na mesa, e dizia: Senhor, pastor, não é justo que haga isso comigo. Eu aí. Não é fácil pedir conselho a mim, porque eu não hablo. Eu não hablo. E falou 1 hora, e sacou tudo que tinha aí, as iras que tinha aí. Não santo, senão. E ela querendo que eu hable, não. Eu estou fazendo assim, mas não é ela não, viu? Não foi ela não. Porque eu disse assim, não. De repente vocês podem pensar que foi. E mientras ela falava, eu dizia: Senhor, que digo? Delante de tanta coisa
coisas que sabe. Já hasta me olvidei de tanta coisa que ela falou. Mas sabe o que hice eu? Sabe o que hice eu? Em mis iras. Não entenderam? Sabe o que hice eu em mis iras? Eu mirei para ela e disse: querida, que horas tem aí? Que conselho não? Porque o diabo queria que eu sacasse uma eloquência assim, e pusesse as mãos sobre ela, e que caísse e tudo. Não. Eu digo: querida, que horas tem aí? Ela disse: 10:30. Eu digo: quero que eu te diga algo. Há 10 horas e 30 minutos que Deus quitou o passado de sua vida, e há 10 horas e 30 minutos que Deus te deu um novo dia. Amém. Pode dizer amém. Amém. Para com isso de estar vivendo e esse atasco de tu passado. Para com isto. Ayer é história. Mañana é mistério. Hoje é regalo. Não entenderam? Ayer é história. Já cambiei a ordem, não. Mañana é mistério. Hoje é regalo. Por isso dizemos presente. Aleluia. E por isso que o salmista disse: este é o dia que criou Jeová, regozija-te e alegra-te em ele. Este é o dia que criou Jeová, regozija-te e alegra-te em ele. Vou dizer pela terceira vez: este é o dia que criou Jeová, regozija-te e alegra-te em ele. Este é o dia. Quando pode alabar a Deus esta manhã, este é o dia. Mire que está ao seu lado e diga: irmã, este é o dia de tua vitória. Não quede escravo de tu passado. Tu eres o Filho de Deus. Creia, como eu estou creyendo esta manhã, que o amém que eu sirvo pode sanar a la distância, allá onde está meu filho, allá onde está tu parente e tu amigo que pediu oração, allá onde está tu hija, ele vai abrir a porta. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Pero não é amém com sonolência, é um amém com vigor, com força, como diz a Jéssica. Amém. Jéssica, amém. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre, porque o amém é o nome de ele. Olha a Lena dizendo aí. Amém. Mire a Lena dizendo. Diga, amiga, diga. Amém. Diga outra vez, amiga, diga outra vez, diga. Diga, meu amor. Espera, bem forte, diga. Agora sim, vamos iniciar a mensagem. Diga, pastor hermano. Pero diga mesmo. La fe tiene una recompensa. Estou falando de um centurião que tinha iras contra a religiosidade. Estou falando de um centurião que não conhecia Cristo, mas tinha iras com o diabo que estava oprimindo a seu servo, a seu escravo. Não era aquele que tinha o mesmo nível dele, não.
Porque quando nós outros encontramos alguém em nosso mesmo nível, aí temos hasta... Não entenderam, não? Pero Jesus sabia, porque ele é onisciente. E a Bíblia diz que quando ele viu a Jesus, ele se acercou e disse: Jesus, amém. Não entenderam? Jesus, amém. É a mesma coisa. Jesus, tu eres a verdade. Eu quero revelar a você, Jesus, as iras que eu tenho aqui. Estou parafraseando, não? Jesus virou para ele e disse assim: e qual é a ira que você tem? Ele disse: de mim, escravo que está oprimido, está em minha casa. Não somente está paralisado seu corpo, pero a mente dele, o espírito dele está perturbado. Aleluia. Ele amém mirou para ele e disse: eu vou. Aí ele disse: não hace falta. Não me sinto digno que entre bajo mi techo. Eu não me sinto digno. Não me sinto digno. Eu creio em poder de tu palavra. Aleluia. Aquele que crê no poder da palavra dele tem vitória. Agora, o que você não está entendendo foi o que ele disse a Jesus. Mira o que ele está dizendo. Ele não disse: Jesus, tu eras o Hijo de Deus. Por que não hace aí um discurso? Por que não te manda aí um mensagem com eloquência? Por que não diz aí algumas palavras de ânimo? Este homem incrédulo, que tinha iras com a religiosidade, e que tinha iras com o diabo que havia posto opressão em seu criado, sabe o que foi que ele disse? Di la palavra. Ele não queria um discurso. Ele não queria que Jesus dissesse uma oração assim de horas. Ele disse: eu só necessito de ti uma palavra. Não estou entendendo. Quantos necessitam nessa manhã de um discurso de Jesus? Eu não. Eu necessito de uma só palavra. E Jesus entendeu. Porque Jesus é onisciente. Ele entendeu que tudo que o centurião queria era uma palavra. E você sabe o que foi que Jesus hizo? Deu a palavra poderosa. Você sabe que há uma palavra na Bíblia poderosa? Foi a palavra que Deus deu a ele. Quer ouvir qual é a palavra? Ele disse: vete com mais creído. Diga para seu irmão: a palavra creer trairá sanidade para tu vida. A palavra creer solucionará tu problema. A palavra creer vai allá onde está junho e sana. A palavra creer vai allá onde você pediu a oração e recebe vitória. A palavra creer vai allá onde está tu irmão. Olha, irmã, olha lá. Vai lá onde está tu irmão e dará vitória a ele.
Aleluia. Ele disse, eu quero uma palavra. Aí o Senhor disse, perfeito, eu tenho a palavra, e a palavra é tua. Eu sou o que sano, e eu sou o que liberto, mas a palavra é tua. Alabado seja o Cordeiro de Deus. Deus é aquele que te liberta, Deus é aquele que te sana, Deus é aquele que abre a porta para você, pela palavra é tua. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Alabado seja o Cordeiro de Deus. E Ele está em poder, e Ele está na graça, e Ele está na virtude, e Ele está tudo, pero com você está na palavra crer. Aleluia. Vete. Não entenderam? Deus te está dizendo nesta manhã, vete. Já terminou o culto? Agora, por que foi que Jesus disse vete? Porque Jesus não disse a ele, queda-te comigo aqui, tu criado já está sano, e queda aqui comigo. E Jesus não disse a ele, quede comigo, vete. Por quê? Ele não queria que o criado já estava sano? Ou não? Ou não creia? Mas eu quero saber por que foi que Jesus disse vete. Porque Jesus podia dizer, já está liberto, já está livre, eu já entrei em tua vida, camina comigo, vamos aí ver outros milagres, vamos dar uma voltita por aí, tomar um cafezito, comer uma empanadita por aí. Mas Jesus disse, vete. Quer eu ir ou não? Eu vou dizer a vocês. É que Jesus queria ver em ele este novo caminhar. Porque uma coisa é você caminhar com problema e outra coisa é você caminhar sem problema. Amém. Não entenderam? Quando um caminha com problema, não. Não entenderam? Jesus queria ver o fruto desta palavra vete. Como creístes. Jesus disse, eu vou quedar aqui. Centurião, eu vou quedar aqui. Eu quero ver esse novo caminhar. A Bíblia diz que aquele que camina por fé. Eu estou falando aqui uma palavra profética que você não está entendendo. Você vai regressar para a sua casa em um novo estilo de caminhar. Vou dizer a segunda vez, você vai regressar à sua casa agora com o seu novo estilo de caminhar. Vou dizer pela terceira vez, você vindo caminhando assim, mas você vai regressar assim, aleluia, amém, amém, aleluia, amém, amém. Aí querido, está os aleluia, onde está os amém, onde está os glória a Deus, onde está aleluia, 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 glória, glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Deus quer ver em você uma nova forma de caminhar. Amém. Em vitória. Regressa a tu casa com ele, amém. Regressemos a nossa casa com a vitória. Aleluia. São 10h30, mais ou menos. Olha aí, mira o relógio. Há 10h30 que Deus te regalou um novo dia. Ayer
es historia. Mañana es misterio. El asunto de Dios conmigo es hoy. Hoy es un regalo. Por isso decimos presente. Aleluia. Assim que eu vou decretar nesta manhã, não sou eu que vou decretar. Alô? Sou eu que vou decretar em ponto, que se não rodear, eu vou decretar. A la distância, a bendição de Mirro Júnior. Amém. Amém. Nós estamos amém. A la distância, não interessa. Eu sei em quem hei creído. Aleluia. E esta madrugada eu estive conversando com um médico. Muito amigo meu. Estive conversando com ele. Porque quando eu abri os olhos, pastor Cristian, creia no que eu vou dizer. Parece que o teto de meu quarto era azul. Ou eu tinha problema de la vista, eu não sei o que estava passando. Azul. Eu digo, doutor Emanuel está aqui. Amém. E sabe o que disse ele? E eu? Meu doutor Emanuel. Abaixei. E essa palavra que está em cima do velador aqui, ó. Tu escrevesse algo aí, viu, doutor Emanuel? Eu disse, doutor Emanuel, em essa Bíblia que está no velador, tu escreveste algo, viu? Sim, Senhor. És fiel. Uma tremenda receita escreveste aí. Eu leí essa receita, doutor Emanuel. Eu sou tu Deus sanador. Abaixo. E essa história que eu li aqui, doutor Emanuel, está escrito que ele se tornou, não necessitou que entre barro no teto dele, porque ele creia em tu palavra e creia em tu milagre à distância. Aleluia. Você não está entendendo, vou terminar. São 10h30. Bélia. Menina Bélia. Eu creio que Jesus mirou para o centurião e disse, centurião, eu vejo que a você nunca lhe gostou a religiosidade, nem a Jesus. Nem a la mãe, nunca lhe gostou a religiosidade. O que lhe gusta a ele são verdadeiros seguidores, verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. Aqueles que têm o valor de sacar um amém, pero a semana passada houve aí um artista que llenou 3 vezes o estádio. Como estou vivendo aí cerca, eu via os gritos. E sabe o que pensei eu? Que bueno seria que essa mesma força, essa mesma valentia, o povo podia dirigir a ele. A ele. Vou dizer pela terceira vez, a ele. A ele. Aleluia, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque aqui está escrito, ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Não é o homem que merece a glória e a honra, é ele. É melhor que hagamos um sacrifício para el amém. Diga para seu irmão, hoje é o dia de tu vitória. Hoje é o dia de tu vitória.
Hoy es el día de tu victoria, viu, irmã? Hoy es el día de tu victoria, viu, mi hermano? Hoy es el día de victoria de Júnior, de Eliebe, de Eliezer, de Elias, de Eliabe, de Eliseu, de Henrique, de Anita, de Gregório. Alabado sea el Cordero de Dios. Hoy es el día que el amén traerá la victoria a tu casa. Alabado sea aquel que vive y reina para siempre. Si usted cree, diga amén. Si usted cree, diga amén. Si usted cree, diga amén, porque el amén es el nombre de Él. O diabo não queria que você superasse isto hoje. O diabo não queria que você entendera isto hoje. E não estou aqui com falsas doutrinas. Assim disse el amém. Eu, el fiel e verdadeiro, el alfa e ômega. Vou terminar. O recipiente de la fé sempre está lleno. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. O recipiente da fé sempre está lleno. Se você vai sacar água do estanque, o estanque está cheio de água, sim ou não? Pero de que depende a quantidade de água que você saca de aí? Aqui está. Depende do vaso. Não do estanque. Não entenderam? O estanque está cheio de água. Então o milagre não depende do estanque. O estanque está cheio de água. A quantidade de água depende do recipiente. Se seu recipiente é aqui, Deus cruza o braço e diz: não tenho culpa. Sabe o que Deus está dizendo? O recipiente de fé está cheio. Como? Uma vasija sin bocas. Está. O recipiente está cheio. Pero o problema é você. Não entenderam? O problema é você. E se você saca aqui, não é problema meu. Oiga a mensagem que está trayendo mi siervo e deixa esse recipiente e toma este. Amém. Aleluia. Porque esse vai ser tão bueno que vai suprir toda necessidade, vai suprir a necessidade de tua esposa, vai necessidade de teus filhos, de tu parente, de tu amigo, de tu vizinho. Alabado seja o Cordeiro de Deus, e hasta a necessidade de tu siervo. Quantos podem alabar a Deus esta manhã? Quantos podem glorificar a Deus esta manhã? Assim que o problema não está em recipiente, onde está a água. Deus não tem a culpa. Termino. Vocês passam cada rato sem termina e nunca termina. Diga para a sua irmã, para seu irmão, diga mesmo. Não quede atascado em el fracasso do passado. Aquele pobre siervo, o dia presente dele era como o dia anterior. E o futuro dele seria como o presente. Dia tras dia, a mesma coisa. Pero hubo alguém que tinha iras contra o pecado,
que tinha iras contra o inimigo, que tinha iras contra a atadura de um servo, de um escravo. Mas este homem encontrou-se com Jesus. Alô? E tenho certeza que ele acercou e disse: "Você é o amém?" Não entenderam? "Você é o amém?" Jesus disse: "Sim, por quê?" Ele disse: "Porque já ouvi falar que tu haces muitos milagros." Qual é o problema? Eu tenho um criado. O que Jesus mirou assim? Um coronel do exército? Falando assim? Ele está em minha casa atormentado. Ele tem problema no espírito, tem problema em corpo. E Jesus, como não perde tempo, vou terminar. Jesus não perde tempo com aqueles que creem em Ele, amém? Não entenderam? Jesus não perde tempo com aqueles que dizem amém. Jesus não perde o tempo com aqueles que creem em Ele, amém? Jesus não perde tempo com aqueles que dizem amém, amém, e amém, e amém. Jesus imediatamente disse: Jesus não é como muitos, não. A ver, o que passou? Se caiu? Não entenderam, não. E onde se caiu? E onde se caiu? E por que você crê que ele está com o espírito de opressão? Foi algum feiticeiro? Jesus não me gusta esses detalhes. Não entenderam? Esse e ponto. Ele é e ponto. Você me está entendendo, sim ou não? Porque há muitos profissionais não, que sacam seu conhecimento, sua coisa. A ver, cuente-me. Cuente-me. Sim. E onde caiu? E não tinha nada para que levante? Não. E não levou ele a um médico? E por que não levaste ele a um centro espiritista? A Deus não interessa isto. Ele interessa que você reconozca que Ele é o amém. Não entenderam? A Ele o que interessa é que você reconozca que Ele é o amém. Verdade é isso. Quando ele diz isso, Jesus disse: eu vou. Está tudo solucionado, eu vou. Ele disse: não, Senhor, não sou digno. E não solamente, não é que eu sou digno, é que eu creio no poder da tua palavra e tu pode dizer uma só palavra. Não quero um discurso, não quero uma receita larga, eu quero uma só palavra. E se você dá esta palavra, eu tenho certeza que meu criado sanará. Aí Jesus disse: eu tenho o poder, pero tu tens a palavra. Diga para seu irmão: ele amém tem o poder, mas nós outros temos a palavra. Ele tem o poder, pero você irmã tem a palavra. Eu estou falando aqui uma palavra profética que você não está nem entendendo. Ele tem poder, pela palavra está tu comigo. E a palavra tua é crer. E se tu podes crer, verás a glória de Deus. Amém. Quantos podem glorificar a Deus nessa manhã? Se você ouviu essa mensagem, não predicada por mim, senão por ele, porque eu fui somente transmissor. E creio, eu quero dizer uma coisa a você. Deus, o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Vete. Já está terminando o culto.
Já está terminando o culto, então ele vai dizer, ele está dizendo, vete. Porque eu vou quedar mirando aqui seu noivo caminhar. Não entenderam? Ele disse, vete. Porque eu vou quedar aqui mirando seu noivo caminhar. Porque se tu chegasse aqui caminhando assim, preocupado, angustiado, certo? Eu quero ver se a palavra que eu vi em você é verdade. Eu quero ver se a palavra que eu vi em você é verdade. Eu quero comprovar isso com sua nova forma de caminhar. Aí sabe o que é isso, o centurião? Amém. Amém. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.